Fala galera, beleza? Henrique Elias aqui, eu sou mentor, sou especialista em desenvolvimento humano, tenho também curso na área de coaching, de hipnoterapia e hoje o vídeo que eu trago para vocês é para falar um pouco sobre a mente consciente, subconsciente, de que forma as crenças podem te atrapalhar, um pouco de como você pode trabalhar também essas crenças. No final eu vou falar uma coisa que se você quiser ouvir, ouça, se você não quiser ouvir, saia, não é nada de venda, é apenas uma coisa que vai complementar todo o nosso assunto aqui de hoje. Antes de começar, deixe seu like aqui, curta esse vídeo, compartilhe. Se você achar que deve também, se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre que sair um novo conteúdo, você estar por dentro, beleza? Então, bora pro conteúdo. Vou apresentar aqui para vocês uma tela para a gente conseguir ver melhor como que funciona. Vou fazer parte a parte para ficar mais fácil da gente entender. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de mente inconsciente nessa explicação. Então a mente inconsciente é ali onde está o nosso sistema nervoso autônomo, nosso sistema imunológico. Então são as coisas que você não pensa para acontecerem no seu corpo. Então você não pensa, por exemplo, que você precisa respirar. Agora que eu falei, você deve estar pensando. Você não pensa muitas vezes para piscar. Você não pensa, quando você come, você não fala assim, agora eu preciso começar a digerir esse alimento. Não, você não faz isso. O seu corpo cuida disso. Você fica doente. Você não tem nada que faça com que você se cure, que você tenha que pensar para isso acontecer. Simplesmente o seu sistema imunológico cuida disso. Da mesma forma quando você se corta, por exemplo. Então, a gente tem aqui que são coisas inconscientes, ou seja, você não precisa trazer a consciência para que elas aconteçam, beleza? Então, passando dessa mente inconsciente agora, vale a pena falar também que nessa parte da mente inconsciente, aqui tem um pouco da nossa parte de instinto. Então, o instinto de sobrevivência, de luta ou fuga, a gente vai falar depois também sobre outro tipo de sobrevivência, mas agora a gente vai falar sobre instinto de sobrevivência. Então, quando você vê um leão na sua frente, você pensa ou eu corro ou eu luto com ele. Tem ainda a parte de você simplesmente congelar, fingir de morto. Talvez você já tenha visto um vídeo que roda nas redes sociais de um cordeiro ou um veado, não lembro bem que animal que é. Quando um leão tá vindo pra cima dele, pum, cai no chão e se finge de morto. O leão vai, cheira, vira as costas e vai embora. A hora que o leão vai embora, ele levanta e sai fora. Isso é uma coisa inconsciente que vem do nosso sistema de luta ou fuga, de sobrevivência. A gente vai passar aqui para uma segunda parte, que seria a parte da mente consciente. Consciente vem de consciência, ou seja, a parte que você tem mais acesso, mais noção, que você sabe o que está acontecendo. Então aqui eu vou colocar basicamente as 4 partes que estão divididas. Então a primeira parte que a gente vai ver, que está não necessariamente em cima ou do lado, ou apenas é um esquema que ficou bonitinho aqui. Então a parte analítica, o que acontece? A gente analisa para tomar as decisões no dia a dia. Então quando a gente vai fazer um cálculo, quando a gente vai escolher que roupa será que eu vou colocar, onde vai fazer frio, vai fazer calor, não sei o que, são essas coisas que estão nessa mente analítica, vamos dizer assim. Não que elas estão lá, mas que fazem parte da nossa mente consciente. A segunda coisa é a nossa parte mais racional. Então quando você vai dar razões para fazer ou não fazer alguma coisa, é essa mente racional. Porém, o que acontece? Muitas vezes isso são só justificativas, são desculpas que a gente dá, são meios que a gente racionaliza para omitir ou para justificar uma coisa que tem por trás. Então, uma terceira coisa que a gente tem aqui é a parte da força de vontade. A força de vontade, ela é o que a gente chama de uma coisa efêmera, ou seja, ela acaba. Então o que acontece? Ela dá um empurrão pra gente começar. Ela faz você sair do zero, a força de vontade. Mas ela não vai fazer com que você se mantenha naquilo. Então ela é muito boa pra te dar um empurrão, mas depois que ela te deu um empurrão, essa força de vontade vai embora. Por isso que a gente tem, por exemplo, já estudos que mostram que as pessoas que treinam de manhã têm uma maior facilidade de manter esse treino. Por quê? Porque ela acorda, a força de vontade é como se fosse uma bateria que está recarregada, fala, não, eu vou treinar. Ela levanta e vai treinar. Essa pessoa vai, por exemplo, se você pensar em você se propôs a fazer uma dieta, aí você chega de manhã, você come, sei lá, seu mamãozinho com aveia e tal, um pãozinho integral com ovo, beleza, vai pro seu trabalho. Aí no trânsito você já se irrita, no metrô, um monte de gente batendo em você, não sei o que, você chega no seu ambiente de trabalho, às vezes não é um trabalho que você gosta, não é um ambiente legal, não são pessoas agradáveis, você começa a se irritar com aquilo, chega na hora do almoço, você fala, não, eu vou manter minha dieta, eu não vou sair da minha dieta. Aí você vai, come sua saladinha, come ali seu frango com batata doce, seu arroz integral com pouco feijão, com, sabe? Nossa, coisa bonita. Volta pro trabalho, paulada, no meio do caminho
você pega seu celular, é namorada, é marido mandando mensagem, é filho enchendo a paciência, trabalho de faculdade acontecendo, chega no fim do dia, você pega de novo um baita de um trânsito para voltar para casa, metrô lotado, te empurrando, não sei o que, é cara que corta a faixa. Quando você chega em casa, você fala assim, pedir uma pizza? Nossa, uma pizzinha cairia tão bem hoje. Não era tudo que eu precisava. E na verdade não é que é tudo que você precisava. É que a sua força de vontade já foi. Durante o dia inteiro essa força de vontade foi embora. E aí você já não aguenta mais. Tá aqui também a nossa parte de memória de curto prazo. Então o que seria essa memória de curto prazo? Tem coisas que você precisa lembrar de forma rápida. Como é que você vai para sua casa se você não sabe onde você mora? Você precisa saber onde você mora. Como é que você fala seu telefone para alguém se você não sabe seu telefone? Você precisa saber. Ah, mas eu não decorei meu telefone, Henrique. Ok, mas você gasta com isso alguma coisa. E tem coisas que você tem que ter um acesso rápido ali. Essa memória de curto prazo. Isso fica no consciente. E aqui colocaria mais uma coisa que não coloquei nesse nosso gráfico aqui, nessa nossa demonstração, que seria o que você acha que é você, o que você transparece que é você. E talvez entraria aqui nessa parte que a gente falou do raciocínio, da racionalização das coisas, beleza? E agora a gente vai passar para a parte do subconsciente. Então, o que seria o subconsciente? O subconsciente é onde está o seu, que a gente vai chamar de verdadeiro eu. É onde está a sua essência. É onde estão as coisas que fundamentam quem é você, como você transparece para o mundo, como que realmente as coisas acontecem. Sabe quando a gente fala assim que tem uma pessoa que parece que o tempo inteiro ela está fingindo, mas quando ela está irritada a gente vê quem é de verdade? Seria mais ou menos por aí a coisa. Então agora a gente entra nessa parte do subconsciente. E você viu ali que ela está exatamente entre inconsciente e consciente. Ah, é assim que acontece dentro da minha cabeça? Não estou falando que é assim. Isso aqui é apenas uma demonstração, é apenas uma ilustração para a gente conseguir entender. Então aqui, primeira coisa que vamos ter, nossas memórias de longo prazo. Por exemplo, se eu te perguntar, lembra que você comeu há 10 dias atrás? Você vai falar, não faço ideia. Mas se eu te perguntar, lembra do sabor do pudim da sua avó, do macarrão, do cheiro de... Você fala assim, nossa, eu lembro, cara. Qual que é o nexo disso? Você não lembra uma coisa que aconteceu há pouco tempo, mas você lembra de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Então, é ali que está a memória de longo prazo. É como se fosse a sua gaveta de fotos antigas, quem tem idade para ter uma gaveta de fotos, você não acessa todo dia, mas elas estão lá. E se você buscar, você vai ver. Então, as coisas importantes que acontecem, mas que você não precisa lembrar o tempo inteiro, estão gravadas nessa sua memória de longo prazo. Então, isso fica já no seu subconsciente. Aqui também a gente vai ter a parte, indo ali para a direita, dos hábitos. Por uma questão da gente sobreviver, da gente não gastar tanta energia, porque o que acontece? Apesar do nosso cérebro ser pequeno, ele gasta a maior parte de energia do nosso corpo. E dentro disso a gente tem a parte racional, que é a parte da frente do nosso cérebro, que gasta mais ainda. Então, imagina você ter que pensar em tudo que você vai fazer. Então, você começa a ficar com sede, você ter que pensar que, putz, eu preciso tomar uma água. Você tem que pensar que você tem que piscar. Piscar é uma coisa inconsciente, ok, mas só pra gente entender. Você precisa pensar que quando você acorda, você tem que sair da cama, você tem que escovar os dentes, você tem que comer, você tem que... São coisas que você precisa fazer e essas coisas não necessariamente são hábitos, apenas pra gente conseguir entender, mas quando você vai amarrar seu tênis, você pensa como é que amarra um tênis? Não. Quando você começa a dirigir, você pensa como é que você troca de marcha, você pensa como é que você faz para dar a seta. Não, você não pensa, isso se tornam hábitos. Existe um livro que fala do poder do hábito, em que ele fala que algumas pessoas que possuem Alzheimer, essa perda de memória, toda essa parte, elas não sabem, por exemplo, logo no começo do livro ele fala que ele foi entrevistar um senhor que tinha Alzheimer e tudo mais. Ele perguntou pro senhor, onde é que fica a cozinha? Ele falou, não faço ideia de onde é a cozinha nessa casa. Mas o senhor podia pegar um copo de água para mim? Posso. Levantou, saiu, foi e pegou um copo d'água. Então, como isso poderia acontecer? Se ele não sabe onde é a cozinha, ele pegar um copo d'água. Porque saber onde é a cozinha estaria aqui na mente racional dele, na mente consciente, no raciocínio, de ele pensar onde é que está. Enquanto pegar um copo d'água é um hábito dele. Ele ir até a cozinha e pegar um copo d'água. Então, está no subconsciente, beleza? Segunda parte aí que a gente vai ver, aliás, terceira, vai ser a parte das emoções. Então, a parte das emoções é quando você acessa uma parte do seu subconsciente que tem memórias e essas memórias são carregadas de emoções. As emoções de cada pessoa são diferentes. Então, se eu perguntar para você, você sabe como é perder um pai, uma mãe? Pode ser que você
não tenha perdido. Você fale, não faço ideia da dor que é. E eu pergunto para uma pessoa que já perdeu, ela fala assim, cara, é assim, assado e tal. Henrique, como é que você se sente quando você tá com medo? Ah, eu sinto, sei lá, minha mão suar, parece que meu coração dispara, não sei. Enquanto essa pessoa vai falar assim, quando eu tô com medo, parece que meu corpo começa a pegar fogo. Então, cada pessoa aprende as emoções de um jeito. Então, a gente tá falando de sentimentos e emoções. Sentimentos são as sensações, emoção é o que vem, provoca tudo aquilo. Então, todas essas emoções estão na parte do nosso subconsciente também. Então, são memórias que vêm carregadas de um peso emocional. Então, você lembra, por exemplo, de um cheiro, igual a gente falou antes, o cheiro da casa da sua avó, e aí vem um monte de emoções juntos. Essas emoções você não controla, você não está relacionando para ter. Uma outra coisa que a gente vai ter aqui, que vai ser diferente do que a gente tinha falado lá, a gente tinha falado anteriormente, você cuidar de você mesmo, de você fazer o luta ou fuga. E aqui a gente vai falar um pouco da autopreservação. Então, o que seria autopreservação? Seria não num quesito tão de vida, você sobreviver, mas iria para um quesito mais de você cuidar de você mesmo. Então, vamos pensar numa situação hipotética assim. Eu sei que talvez eu pegar uma carona no meio do nada, com alguém que eu não conheço, eu posso colocar minha vida em risco. Então, para eu me preservar, eu não faço isso. É diferente quando a gente fala, pô, eu dei de frente com um leão e aí o leão tá naquela de vai me comer, não vai me comer, vai me matar, não sei o que e tudo mais. É uma coisa mais de instinto, não. Aqui é uma coisa já de você se preservar, de você cuidar de você. Só que do mesmo jeito que tem você cuidar de você fisicamente, tem você cuidar de você emocionalmente. E aqui o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Digamos que você namorou com uma pessoa que te machucou demais, te feriu emocionalmente, te deixou pra baixo e tudo mais. Quando você começa a sair com uma outra pessoa que é legal, que às vezes faz coisas que o outro cara fazia, a outra menina fazia, começa a surgir em você aquele negócio, eu já sei onde vai dar essa história, hein? E não é uma boa o jeito que acaba. Aí o que você faz? Você se preserva. Você dá um passo para trás, você começa a criar coisas que a pessoa não é tão legal, ou que, putz, não é por aqui que eu quero ir, ou... Entende? Começa a ir por um caminho de autopreservação. E isso você fala assim, cara, eu não sei por que todas as pessoas que chegam até a mim não dá certo, não funciona, a gente não fica junto. E aí eu te pergunto, o que você posta nas suas redes sociais, por exemplo? Aí tá lá, putz, homens são todos iguais, mulheres gostam de dinheiro, não de homens. Sabe essas coisas que a gente vê por aí? E aí você senta pra conversar com a pessoa e fala assim, mas é isso que você pensa? Não, não necessariamente, mas por que você posta? E aí você vai passar de uma coisa 100% consciente para uma coisa inconsciente, de uma pessoa machucada que não quer passar por isso de novo, prefere não se arriscar, não entrar num relacionamento do que correr o risco de ser machucado. Então aí a gente entra nessa parte de autopreservação. E aqui quando a gente fala de ociosidade, a gente está falando que a nossa mente ela vai fazer com que a gente esteja disponível. Então ela quer que a gente não tenha que trabalhar, que a gente evite coisas que vão dar muito trabalho pra gente, que vão ter uma descarga de energia. E, por exemplo, você mudar é uma baita de uma descarga de energia, porque você tem um padrão, você tem os hábitos criados, e aí você fala assim, não, vou começar a ir pra cá. E você fala, não, muito desgaste, volta pra cá. Você fala, não, eu quero ir pra cá, força de vontade. Não, vamos continuar pra cá, não, eu quero ir pra cá. E aí você vai me falar assim, porra, que legal. Já sei o que tem no consciente, já sei o que tem no subconsciente. Então agora é só eu ir lá, acessar meu subconsciente, virar essa chave e mudar. Pô, tem coisa que eu não gosto que está acontecendo, então eu vou mudar e vou voltar atrás. Só que aí a gente entra com a última partezinha que está faltando, o fator crítico. O que seria esse fator crítico aqui? O fator crítico ele fica entre o consciente e o subconsciente. Vamos pensar que ele é como se fosse o segurança da balada. O que o segurança da balada faz? Olha, aqui só pode entrar pessoas que estão de calça e camiseta preta. Você está de camiseta branca? Você não pode entrar. Ou seja, tudo aquilo que não condiz com o que tem dentro, ele não deixa entrar. Pô, mas então quer dizer que eu vou continuar sendo do jeito que eu sou? Talvez, mas obviamente tem como mudar, tá? Não vamos ser crítico. Mas o que acontece? Imagina se você não tivesse esse fator crítico.
se tudo que te falassem você acreditasse que era verdade. Então o que acontece? Alguém chega pra você e fala assim: ah, o céu não é azul, o céu é vermelho. Fala, o céu é vermelho, aquela cor que eu conheço como azul não era azul, era vermelho. Aí vem outra pessoa e fala assim: não, não é vermelho, é amarelo. Você fala assim: essa cor é amarelo. É um exemplo bem, talvez leviano e besta, mas é pra você entender que no começo da sua vida você é um livro em branco, que vão ser escritas as coisas. Então, quando você é criança, ali até os seus 4 anos, você está conhecendo o mundo e está acreditando. Por isso que você chega para uma criança e faz uma brincadeira e fala assim: ah, vamos imaginar que essa caixinha aqui não é uma caixinha, isso daqui é um avião. E vai, a criança, é um avião, yeah! E aí depois ela vai aprender que isso aqui não é um avião, na verdade, é só uma caixinha. Só que nesse começo está tudo aberto. E aí depois esse fator crítico vai fechando a porta e fala: quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Vai entrar? Vai, já vamos falar disso. E aí o que acontece? Você pega duas pessoas que foram criadas do mesmo jeito, mas viram o mundo com um jeito diferente. Então o fator crítico a gente pode chamar aqui de uma lente. O mundo existe, só que cada um vê pela sua lente, pelo seu óculos, pelos seus olhos. Então, eu sou daltônico. Eu não vejo algumas cores, alguns espectros e tudo mais. Então, quando eu olho, por exemplo, essa cadeira aqui, a cor que eu vejo aqui é diferente da cor que você vê. Ah, Rick, legal, que cor é essa? Não importa. O que eu estou querendo te dizer é que eu e você temos passados diferentes, coisas guardadas no nosso consciente que são diferentes. Então, quando a gente chega, por exemplo, numa balada, eu, de repente, acima do meu peso e você acima do seu peso. Só que eu, desde criança, ouvi meu pai falando que eu era um cara incrível, minha mãe falando que eu era lindo, que não sei o quê, e você, desde pequeno ou de pequena, ouviu que você era um gordo, um desleixado, um não sei o quê. Estamos os dois no mesmo tipo físico, a mesma roupa, na mesma balada. Uma pessoa pega, olha pra mim e vira a cara. Na minha cabeça passa, realmente, eu sou um cara que ela não consigo nem encarar, ela quis virar o rosto. Faz a mesma coisa com você, olha no seu rosto e vira a cara. Você pensa, eu sou horrível mesmo. Tô gorda, tô desleixado, tô isso, tô aquilo. Isso é fruto do que você traz dentro de você, das suas memórias de longo prazo, das emoções que você já sentiu nessa situação, da rejeição que talvez você tenha sentido, de tudo que colocaram de crenças dentro de você, que a gente não falou de crenças ali justamente por causa disso, porque as crenças são aquelas coisas que vão mover o que você faz, como você reage. Então, quando a gente fala que o consciente, que era a parte de fora, é o eu, entre aspas, subjetivo, é disso que a gente está falando. A gente está falando que você não necessariamente é aquele eu que está aparecendo. Você é um eu diferente que não aparece, que está dentro das suas crenças. Como você reage é graças às suas crenças. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, beleza, eu quero mudar. Então, sabe quando alguém te fala assim, pô, você tem crenças limitantes? São essas crenças que estão no seu subconsciente. Como que você vai fazer para mudar isso? Ou você vai mudar isso por repetição. Imagina todos os dias você ir na balada e falar, mas deixa eu entrar, eu tô de camiseta branca, mas é a única que eu tenho. Pô, mas deixa eu entrar, não sei o que. Então, se você tem uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, só que ela encontra alguém que todos os dias fala assim, não, cara, você é capaz, não, você vai atrás, não vai acontecer. Uma hora ela fala assim, pode ser que eu até seja mesmo uma pessoa melhor. E aí, quando ela tenta e ela consegue, ela fala, opa, agora eu tenho uma nova memória aqui, uma coisa que me diz que eu consigo. E aí começa a mudar essa crença e esse jeito de encarar o mundo. Outra coisa, forte impacto emocional. O forte impacto emocional é uma pessoa que nunca deu atenção para a saúde, por exemplo, e aí tem um amigo próximo que morre de diabetes ou de colesterol alto de uma hora para outra. E aquilo causa uma dor dele ver o cara no caixão, a viúva dele chorando, as crianças desesperadas, ele ouve toda a galera falando e aquela soma, pum, causa uma mudança nele e vira uma crença dele de que a alimentação saudável é essencial. E da noite pro dia o cara para de fumar, não bebe mais, forte impacto emocional. Tem também a questão da hipnose, que eu comentei no começo, da hipnoterapia, que esse modelo é um modelo que eu estudei, que traz realmente essa parte de você quebrar o fator crítico, ir lá dentro e falar assim, bom, essa crença aqui é uma crença limitante, vamos analisar ela, vamos ressignificar isso e vamos mudá-la. Tá bom. Então, se você queria saber um pouco do modelo da mente, de entender sobre crenças limitantes, onde elas estão, como mudá-las, acaba aqui o vídeo. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Mas, se você quer ir um passo além, vamos lá. Você concorda que quem descobriu a crença limitante foi você?
certo. Só que se você está enxergando uma crença limitante em você, quer dizer que é uma pessoa está limitada que está vendo uma crença limitante, concorda? Legal. Você resolve essa crença limitante, você faz o que tem que ser feito para mudar ela dentro de você e você muda. E parece que depois de um tempo você começa a agir diferente, mas pum, esbarra em outra coisa. E você fala, pô, tô com outra crença limitante, mas não é possível. Eu já trabalhei minha crença limitante. O que é essa nova crença limitante? Entenda que quando você tem crenças que te limitam, a partir do momento que você se sobrepõe a elas, você vai enxergar coisas que antes você não enxergava. É a mesma coisa que quando você está num degrau, olhando por um muro, e é isso que está acontecendo. Você vê simplesmente daqui para cima. Você dá mais um passo. Fala, nossa, tem mais coisa lá embaixo. Tem coisa para cá, para cá. Você dá mais um passo. Você fala, eita, aqui tinha isso aqui que eu não estava enxergando. Então, o processo de você se descobrir e se melhorar a cada dia é um processo que, se você tiver afim, ele nunca vai acabar. Mas ele vale a pena. Por quê? Porque ser melhor não é para alguém ou para algum cargo, é para você. É para você ser tudo que você pode ser. Então, se hoje você tem crenças limitantes, vai trabalhá-las. Precisa de ajuda? Posso te ajudar. Mas independente de mim, foi o que eu falei desde o começo. Não estou aqui para vender nada, estou aqui para te ajudar. Então, busque quebrar suas crenças limitantes, seja por forte impacto emocional, seja por hipnoterapia, seja por você parar, olhar para dentro, racionalizar, entendê-la e depois de você entender essa crença limitante, você buscar meios para derrubá-la. Ah, Henrique, como você faria isso? Legal, vamos lá. Tô aqui gravando, esse é um dos meus primeiros vídeos que eu tô gravando. Uma crença limitante que eu poderia ter se, pô, você não é bom bastante, você não tem conhecimento bastante, não sei o quê. Tá, eu já teve alguma vez que eu me pus à prova e foi legal? Pô, teve aquela vez que eu dei aquela palestra, teve aquela vez que tal pessoa veio me explicar, eu pude ajudá-la e tudo mais. Bom, então eu já fiz alguma vez já, e já deu certo, já. Qual que é a diferença? Pô, mas aqui eu não sei quantas pessoas vão ver. Milhões, milhares, centenas, não sei. Tá, mas o que muda? Eu continuo sendo o mesmo, a proposta continua sendo a mesma. Pô, é verdade, então talvez eu deva me arriscar. Sim, e aqui eu tô fazendo isso. Estou passando por cima de talvez uma crença limitante que eu tivesse. Traga para a racionalização. Fez a racionalização? Quais os meios que eu tenho para vencê-la? Busca conhecimento e com o conhecimento você enfrenta esse medo. Valeu? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações para você saber sempre que eu criei um novo vídeo. Pode me seguir também nas redes sociais. Em algum lugar por aqui vão estar os links. E muito obrigado. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.